Os médiuns julgados. Os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American de 11 de julho último, sob o título de Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo-o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, uma oferta de $500, 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por meio de agentes chamados médiuns. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Entre eles notavam-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero. A comissão encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio compunha-se dos professores Peirce, Agassiz, Gould e Horsford, de Cambridge, todos eles sábios muito distintos. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médiuns encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou sua inspiração. Mas, como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades, como o prova a passagem seguinte do relatório da comissão. Considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de o fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar, ou mover-se uma mesa de um só pé sem o auxílio das mãos, que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou, ao menos, implicando essa intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela, declara a dita comissão que o Dr. Gardner não tem qualquer direito para exigir do Courrier de Boston o pagamento da soma proposta de 2.500 francos. A experiência feita nos Estados Unidos, a propósito dos médiuns, lembra uma outra realizada 10 anos atrás, na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito magnético que lesse com os olhos vendados. Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência, nos salões e nos teatros de feira. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia, não foram capazes de ler absolutamente nada, e o prêmio não foi ganho por ninguém. Essa experiência prova, uma vez mais, da parte de nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Entre eles há a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem-se completamente, ou, melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral, e que as inteligências, que lhes são os agentes imediatos, não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiuns
ou outras pessoas. Os espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Frequentemente, quando menos se espera, é que as manifestações ocorrem com mais vigor e quando as solicitamos, elas não se verificam. Os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria não pode ser submetido ao cadinho da matéria. É, pois, equivocar-se julgá-los do nosso ponto de vista. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão, mas jamais à nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida, que afasta os espíritos. Sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova sua perspicácia. Quando uma coisa existe, pensam, eles devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida ou porque tendes os meios de verificá-la que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam senão às pessoas que se lhes dirigem com confiança e sem pensamento pré-concebido. Entre nós, não temos exemplo disso todos os dias? Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam em responder a todas as perguntas ingênuas que visassem submetê-los a um exame, tal como se fossem escolares? Que fariam se lhes dissessem, mas se não respondeis é porque não sabeis? Voltariam as costas, é o que fazem os espíritos. Se é assim, direis, de qual meio dispomos para nos convencer? No próprio interesse da doutrina dos espíritos, não é desejável fazer prosélitos? Responderemos que é ter bastante orgulho quem se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem quem eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram o pouco caso que disso fazem, não lhes dando ouvidos. Eis, de resto, a resposta que deram a 2 perguntas sobre esse assunto. Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? Resposta. Pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos dos homens. Porém, quando alguém pede esses sinais para se convencer, não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais? Resposta. Os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isso deve bastar ao homem sério que busca a verdade na palavra. Escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, muito gostaríamos que nos fizesseis ver algum prodígio. Respondeu Jesus, esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. São Mateus. Acrescentaremos ainda que é conhecer bem pouco a natureza e a causa das manifestações espíritas quem acredita provocá-las por uma recompensa qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. E só essa condição pode ser para eles um motivo de se absterem de manifestar-se. Sabei, pois, que obtereis 100 vezes mais de um médium desinteressado do que daquele que é movido pelo incentivo do lucro e que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa nos surpreende, é que haja médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro.